Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui nesse canal de vlogs. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, deixa o like aí pra mim. Sério, gente, esse canal tá crescendo, eu conto muito aí com a ajuda de vocês. Se vocês gostam desses tipos de conteúdo, que é o tipo de conteúdo que a gente vai ter aqui frequentemente agora no canal, nessa minha nova fase aí também. E se você quiser me acompanhar mais de perto, porque às vezes eu dou uma sumida aqui do canal de vlogs, porque eu tô trabalhando bastante no meu outro canal, que tá aqui na descrição do vídeo também, onde eu falo sobre marketing digital, e correndo aí com os últimos preparativos aí pra chegada da nossa princesinha. Então, hoje é o vídeo aqui do Diário da Gravidez do segundo trimestre. Hoje eu estou no terceiro trimestre, eu estou com 32 semanas, completando hoje, quinta-feira. Mas eu não poderia deixar de trazer pra vocês aqui o Diário da Gravidez do segundo trimestre. Mas eu quero mostrar pra vocês aí a minha barriga, né, como é que está, porque eu não mostrei no vídeo do primeiro trimestre. Vou mostrar aqui do segundo, apesar que eu já estou no terceiro, mas só pra vocês terem uma noção, mais ou menos. Então essa aqui é a minha barriga da Sophie, minha princesinha linda. Tá crescendo bastante a cada dia. Eu fiz ultrassom essa semana e ela tá com 1,888 kg, quase 2 kg. E olha só o tamanho, gente. Que lindo. Mas vamos ao que interessa, que é aí a minha experiência, como é que foi esse segundo trimestre de gravidez. Teve muita coisa, eu vou tentar lembrar tudo que aconteceu aí pra vocês, gente, porque eu não anotei, eu devia ter anotado, mas eu não anotei, então tudo que for vindo aqui na minha cabeça eu for lembrando, eu vou contando pra vocês. Bom, eu comecei, a partir aí do segundo trimestre, não sei se eu comentei com vocês no vídeo anterior, a tomar uma outra vitamina. Então eu comecei a tomar essa daqui, que é a Mega Mater, que foi a que a minha obstetra me indicou. E ela é bem completa, ela tem ômega 3 e tem um monte aqui de nutrientes e tudo mais. Então eu comecei a tomar ela no segundo trimestre e tenho gostado bastante. A minha obstetra me recomendou tomar ela até um mês pós-parto. Então eu tenho mais umas 3 caixinhas ainda pra comprar dessa daqui e pra tomar. Então, de medicamentos, essas coisas, foi isso que eu tomei. Mas teve uma outra coisa que eu tomei também. Vou falar pra vocês aqui antes que eu me esqueça, porque é muita informação. Que foi o seguinte, galera. No segundo trimestre, eu descobri que a minha placenta estava baixa. Então, ela estava ali, quando eu tava mais ou menos na metade do segundo trimestre, ela estava ainda cobrindo ali, né, o colo do útero, né, a passagem do bebê, né, pra nascer. Com essa minha placenta baixa, eu tive que trocar de obstetra. Eu tava passando com uma obstetra que atende gestantes normal, assim. Eu tive que passar para uma obstetra de alto risco. Então, essa obstetra de alto risco, ela me recomendou tomar a progesterona. Eu tomei a progesterona, que pelo que eu vi, ajuda a segurar o bebê, a evitar sangramentos, enfim. A progesterona, ela tem várias funções. Mas no meu caso, era mais para evitar de eu ter sangramento, apesar que eu nunca tive sangramentos. Até hoje, no terceiro trimestre, com 8 meses, eu não tive sangramento nenhum, então ela me passou mais pra prevenir. Então eu tomei ali durante um certo período e agora eu já não estou tomando mais a progesterona, mas eu tomei ali no segundo trimestre também. Mas tiveram várias mudanças aí nesse segundo trimestre, então o que eu sentia no primeiro trimestre, que era um pouco mais ali de enjoo, eu não tive tanto enjoo, mas eu tive um pouco sim. Então eu não tava sentindo mais enjoo, eu não estava mais sentindo uma coisa que eu falei pra vocês no vídeo do primeiro trimestre, que foi aquele gosto amargo na boca. Quando você come alguma coisa, pode ser a coisa mais gostosa do mundo, você sente um gosto amargo na boca. E isso parou, graças a Deus, no segundo trimestre. Então foi um alívio pra mim, porque era o que mais estava me torturando, assim. Eu ficava muito chateada com isso. Mas parou ali por volta de 15, 16 semanas, mais ou menos. Mas em compensação, vieram outras coisas aí que foi bem complicadinho aí no segundo trimestre. Que foi o quê? Eu não sei se eu peguei algum tipo de gripe, alguma coisa assim. Pelo que eu conversei com a minha obstetra, muitas pessoas estavam assim também, né, gestantes também. Então pode ser, porque foi bem na época do inverno ali. Então eu fiquei com muita congestão nasal. Isso é bem normal, na verdade, em gestantes. E eu tive muita congestão nasal, de não conseguir respirar mesmo. Então eu tive que fazer lavagem nasal. E o único medicamento que eu poderia tomar era o paracetamol. A minha obstetra até passou um outro antialérgico, né, que eu poderia tomar, assim, às vezes. Ou fazer também inalação. Então eu acabei comprando um aparelhinho de inalação pra fazer inalação, pra fazer a lavagem nasal também. Enfim, gente, eu tive muito problema de congestão nasal aí durante em torno de 30 dias, mais ou menos, aí desse segundo trimestre. E foi bem sofrido pra mim, porque não conseguir respirar é bem complicado, gente. Mas isso passou também, como eu falei pra vocês, durou em torno de uns 30 dias, mais ou menos, e
passou. Agora eu consigo respirar normalmente, não preciso mais fazer inalação, lavagem nasal, nada disso. Apesar que a lavagem nasal é muito bom e é recomendado a gente fazer todos os dias aí, na verdade. Só não é recomendado você fazer caso o seu nariz esteja muito congestionado, aí você não consegue fazer. Mas é muito bom e é recomendado fazer sim. E outra coisa que eu tive aí também nesse segundo trimestre, que eu desenvolvi nesse segundo trimestre, foi a síndrome do túnel do carpo. É um nome bem estranho, mas aconteceu comigo. E assim, gente, tinha que acontecer comigo, porque olha, sinceramente, eu falei com várias gestantes, né, mamães, enfim, e ninguém nunca teve isso, mas só eu tive, gente. Mas é uma coisa que acontece também com algumas gestantes, que é o quê? É uma dor no punho, no meu caso, nos 2 punhos, uma dor muito forte. De início eu até achei que fosse tendinite, bursite, alguma coisa assim, mas não é. Eu passei no médico mesmo, no reumatologista, e o doutor falou que isso acontece mesmo com gestantes. Eu pesquisei, eu vi de fato que isso é comum também, acontece, né? Que é realmente uma dor aqui no punho, e às vezes ela sobe aqui pros ligamentos, aqui pra mão, pros dedos, enfim, e ela pega bastante, principalmente à noite. À noite, assim, quando você vai acordar também de manhã, e dói bastante, gente, é bem chatinho aí. E aí o que o médico, né, o reumatologista me passou foi usar uma órtese, que é uma luvinha assim, né, que ela meio que segura, ela trava a sua mão assim, pra você não conseguir mexer assim, né, porque o que dói é o movimento de fazer isso aqui. E isso dói assim, gente, tá doendo até hoje. Até hoje, no terceiro trimestre, ainda tenho dessa síndrome do túnel do carpo. É bem chato, porque às vezes, do nada, qualquer movimentinho que eu faço, assim, às vezes pra girar uma chave, assim, ou pra pegar alguma coisa, fazer isso aqui e tal, dói, e é em momentos aleatórios. Às vezes eu não sinto nada, tipo agora eu não tô sentindo nada, mas às vezes dói bastante, então é bem chato, e é nos 2 punhos. Às vezes é mais nesse, às vezes é mais nesse outro, então é bem chato. E aí ele me recomendou dormir com essa órtese, né, que é essa luvinha assim, porque o momento que mais dá geralmente é à noite, só que às vezes durante o dia também dá. E pelo que ele me falou, isso daí passa depois, então eu tô aqui na expectativa pra passar, gente, porque o negócio chato, sério. Às vezes parece que eu não vou ter força ali no punho, na mão, gente, é muito complicado, muito chato mesmo, mas aconteceu comigo, né. Outra coisa que pegou bastante, veio com tudo assim nesse segundo trimestre, foi o inchaço, gente. Eu tive bastante, ainda tenho, né, até hoje ainda tenho muito inchaço nas pernas, principalmente nos pés, gente. Se eu fico sentada muito tempo, assim, por exemplo, tô conversando aqui com vocês, ficar um tempão aqui sentada com as pernas pra baixo, os pés incham muito, incham bastante mesmo, e chega dói, assim, às vezes eu não consigo nem caminhar direito, porque dói bastante, gente. Então isso veio com tudo aí nesse segundo trimestre, e a única solução é deixar os pés pra cima, elevado mesmo, que depois de um tempo passa. Aí se eu recebo uma massagem também passa. É muito bom fazer drenagem também, usar aquelas meias de média compressão também, então tudo isso ajuda. Mas é uma coisa que assim, eu vi que mesmo fazendo isso, eu ainda tenho. Então não tem jeito, é descansar, pegar um período ali pra descansar, ficar com os pés pra cima elevado, que daí melhora um pouco, mas depois vem também. Mas isso é bem comum. Eu não tive pressão alta pré-eclâmpsia, nada disso, até porque essa minha obstetra de alto risco, ela me recomendou acompanhar a minha pressão arterial ali 3 vezes ao dia, né, manhã, tarde e noite. E aí eu comprei o aparelhinho, né, de aferir a pressão, e aí eu sempre, né, manhã, tarde e noite tô ali conferindo a minha pressão e anotando. Ela me deu uma planilha pra eu colocar ali o horário, o dia e a pressão, né? Então eu tô anotando tudo certinho e tá bem controlada, não tive pré-eclâmpsia, nada do tipo, pressão alta, nada do tipo. Então é mais esse inchaço comum mesmo de retenção, de má circulação, enfim. Mas se eu dou uma descansada ali, uma repousada, eu vejo que passa e não continua aí esses problemas aí de inchaço. Então, como eu estou acompanhando com a obstetra de alto risco, ela me recomendou várias coisas também para eu tomar bastante cuidado, para não pegar peso, não pode ter relação, não pode fazer exercício, ficar subindo escada, fazendo muito esforço, nada disso, né? Ela me recomendou ali um repouso, mas por causa aí dessa minha questão da placenta baixa. E falou que se a placenta continuar baixa, eu teria que fazer cesárea, então eu não poderia ter o parto normal, teria que fazer a cesárea mesmo. Então tomei todos os cuidados certinho aí nesse segundo trimestre, até hoje também tenho os cuidados, então eu não fiz exercício físico, né, não consegui fazer ali um exercício físico, porque até caminhada também ela falou para eu evitar
não ficar andando muito também. Então, é uma coisa que me incomodou um pouco também, porque a gente tem que se cuidar também, né? Eu queria poder fazer, nem que fosse uma esteira de leve, uma caminhada ali, alguma coisa. Só que ela me recomendou não, né? Por conta da placenta, pra evitar de ter sangramento, enfim, todas essas coisas. Então, eu me mantive ali bem quietinha na minha, tranquila. Mas fiz todos os exames que ela me pediu. Exames de sangue, exames de urina, ultrassom, fiz o morfológico do segundo trimestre. Todos os meus exames, assim, ó, bonitinho, redondinho, nada anormal, graças a Deus, com a minha bebê, comigo. A única coisa que deu mesmo foi essa placenta baixa, para eu tomar um pouco mais de cuidado. E fiz também o exame da glicose, né, que é um exame bem temido aí por várias gestantes, mas, gente, é bem tranquilo de fazer. A única coisa que me incomodou nesse exame foi a demora, porque você tem que ficar ali 2 horas no laboratório, você ingere um líquido, que é a glicose, né, e tem gosto de tangue de limão, bem doce, e aí você toma aquele líquido ali, você tem que tomar consideravelmente rápido, ali você tem que tomar acho que em menos de 5 minutos, alguma coisa assim, é um copão assim, e aí você toma, eles tiram o seu sangue, tiram antes, você toma, eles tiram depois e tiram depois de 1 hora também, então você tem que ficar ali 2 horas pra ver se você não vai ter diabetes gestacional, enfim. E o meu deu certinho, bonitinho. Fiz também o Cumbis indireto, porque o meu RH sanguíneo é negativo, meu sangue é AB negativo, o do meu marido é positivo, então a gente tem aí essa incompatibilidade sanguínea, e dependendo do sangue da minha bebê, então se ela tiver um RH positivo também, o meu sangue pode, digamos que rejeitar, né, entender como se fosse um corpo estranho ali dentro do meu organismo, então eu tive que fazer aí esses exames aí do Cumbis indireto, fiz os exames, deu ali negativo, tranquilo. Inclusive, eu tomei a vacina Rogan, eu tomei no final ali do segundo trimestre, eu ainda não estava no terceiro. Eu tomei essa vacina Rogan, que é exatamente para isso, né, para incompatibilidade sanguínea. E talvez depois do parto eu tenha que tomar também. E assim, gente, me alimentando, né, bem, não vou dizer que a minha alimentação é perfeita, maravilhosa, mas eu tento me esforçar, assim, para comer bastante fruta, verdura, legumes, me alimentar melhor, tomando bastante água também. Então, isso aqui é uma coisa que eu tava pecando bastante. Inclusive, eu falei pra vocês no vídeo do primeiro trimestre que eu tive infecção urinária, só que eu fiz exame no segundo trimestre e não deu nada, ainda bem. Fiz agora no terceiro trimestre também, mas isso daí eu vou falar no vídeo do terceiro trimestre pra vocês. E tô tomando bastante água, então é uma coisa muito importante, se você é gestante também, beba bastante água, assim, ó, à vontade, que você não vai ter nenhum tipo de problema. Fiz exames do coraçãozinho do bebê também, fiz vários exames aí, todos deram certinho, bonitinho, não tive nenhum tipo de problema, ainda bem. E assim, gente, de forma bem resumida, esse meu segundo trimestre, ele foi tranquilo, mas teve aí esses probleminhas que eu comentei com vocês, né? A congestão nasal, eu tive esse problema do punho também, né? Do túnel do carpo, tive também problema de inchaço, mas nada que atrapalhou a minha vida, a minha rotina, continuo trabalhando normalmente, até agora que eu estou no terceiro trimestre, continuo trabalhando normalmente e pretendo trabalhar aí até o quanto eu puder, então nada tá me atrapalhando, e o crescimento dela também tá bem certinho ali dentro da curva, que eles falam, né, que tem a curva ali, que o bebê não pode estar nem acima nem abaixo dessa curva, então o crescimento dela, o ganho de peso dela tá tudo certinho, bonitinho, todas as medidas, graças a Deus, tudo certo nesse segundo trimestre. E segundo trimestre foi quando eu fiz também o meu chá de bebê, tem vídeo aqui do canal, se você ainda não viu, vou deixar aqui nos cards pra você, do chá de bebê, contando como é que foi, mostrando um pouco de como é que foi. E nesse segundo trimestre também eu fiz 2 extrações dentárias, porque eu uso aparelho fixo nos dentes, né, pra corrigir meu sorriso. Fiz 2 extrações, óbvio que com autorização da minha obstetra e do meu dentista também, então foi tudo certinho ali, não tive nenhum tipo de problema. Eu tive dor, porque, né, são 2 extrações, sofri um pouquinho, né, com dor, mas ali tomei remédio e em 1 semana eu já tava tranquila, já tava normal, vivendo assim, normal. Óbvio que eu tive todos os cuidados, fiquei de repouso, me alimentei ali direito, não fiquei forçando também, mas passei aí por essas extrações tranquilamente, agora eu consigo
continuar meu tratamento ortodôntico normalmente também. Então, se você é gestante e tem medo de extrair dente por algum motivo, óbvio, converse com seu médico primeiro, com seu dentista também, né? Se informe, veja se você não tem nenhum tipo de problema, de repente de ter hemorragia ou alguma coisa do tipo. Eu não tive, foi bem tranquilo e consegui dar continuidade ao meu tratamento tranquilamente. Tem algumas gestantes que têm mais essa tendência, de repente, a ter mais hemorragia e tudo mais, os dentes ficam mais sensíveis, ficam mais sangrando, né, durante a gestação, mas converse aí com seu médico, seu dentista. Comigo foi bem tranquilo e pode ser que com você também seja. Nesse segundo trimestre também comecei a organizar a cômoda da minha bebê e comecei a lavar ali as roupinhas também. Comecei a lavar algumas pecinhas, tem vídeo aqui também no canal mostrando pra você, lavando as roupinhas aí. Vou deixar aqui nos cards pra vocês também acompanharem aí todos esses processos. E agora nesse terceiro trimestre já é a fase final ali, né, de montar a malinha de maternidade, de fazer todos os últimos preparativos assim pra chegada dela. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que eu não tenha esquecido nada importante. Se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão, qualquer coisa, deixa aqui nos comentários pra mim. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o gostei e me seguir lá no Instagram, espero vocês por lá. Então um beijo pra vocês e tchau!